Graça e paz a todos, queridos. Graça e paz. Queridos, o assunto que nós queremos tratar nesta noite é sobre a proteção de Deus. Deus é a nossa proteção. Eu creio nisso. E ao longo da história, Deus tem nos mostrado que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a fortaleza da sua igreja e do seu povo. Por isso, queridos, eu gostaria de convidá-los a ler um texto que está no livro de Gênesis, no capítulo 3. E daqui tiraremos alguns versículos para que nós podermos desenvolvê-los. Amém? Primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, o capítulo 6, no versículo 3, a palavra do Senhor diz assim: Então o Senhor disse: O meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Versículo 5 diz: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Versículo 8 ao versículo 11, porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. E aí, são esta a geração de Noé, versículo 9. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido seu caminho na terra. E aí, queridos, nós podemos ver aqui nesses versículos de 8 a 11 que Deus estava observando. Vemos que desde o princípio Deus observa a humanidade e o seu comportamento. Esta palavra também se confirma em Provérbios capítulo 5, versículo 21, que diz: O Senhor vê o caminho do homem e examina todos os seus passos. Ou seja, querido, eu e você estamos sendo observados pelo Senhor o tempo todo. E há uma preocupação, queridos, que tem assolado todas as pessoas. Queridos, esse coronavírus tem sido motivo de grande preocupação, medo e até pavor para alguns. Por isto, eu gostaria de ler uma nota antes de dar continuidade à palavra do Senhor em Gênesis falando acerca de Noé. A nota diz: Nenhuma cidade foi totalmente contaminada pelo vírus de forma total, ou seja, 100%. Mas muitas têm sido contaminadas pelo medo, ou seja, o medo está contaminando mais do que o vírus. E queridos, irmãos, eu sei que o momento é delicado, mas nós precisamos ter fé. Como crentes, nós precisamos acreditar. A palavra de Deus diz que o justo vai viver da fé. Nós viveremos da fé. E o Senhor diz a nós, como igreja, 365 vezes: não temas. E eu sei, queridos, que o medo tem assolado muitas pessoas, inclusive muitos cristãos. Mas nós precisamos nos posicionar. Deus espera uma posição mais firme do seu povo, porque nós somos o representante do céu. E em meio ao caos que se formou por conta deste vírus, nós precisamos agora ser colunas para ajudar aqueles que estão abalados, aqueles que estão com medo, aqueles que estão desesperados. A igreja é a maior e a única esperança que as pessoas têm para encontrar paz em Deus e ficar em paz consigo mesmo. Então, queridos, esse é o nosso papel. Lembra, o Salmo 91
ele diz que nenhum mal o atingirá, praga alguma chegará à sua tenda ou sua casa. Essa é uma promessa de Deus para o seu povo. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, esta é a palavra que diz: se nós estamos abrigados no esconderijo do Altíssimo, nós estamos descansando no Senhor. Amém? Eu creio nisso. É uma promessa que Ele tem para o seu povo. É uma promessa que Ele tem para a sua igreja. Nós precisamos crer que nenhum mal vai nos atingir, nem praga alguma vai chegar até nós. E nós, queridos, temos que crer que Deus é a nossa força, a nossa proteção. Deus é com o seu povo. Esse é o momento de nós nos aproximarmos de Deus. Vamos ver, queridos, Deus agindo segundo a sua palavra. Vamos ver algumas passagens aqui a respeito de Noé, que mostra a ação de Deus em favor daqueles que são justos na presença dele, diante dos seus olhos. Se observarmos aqui ainda no livro do Gênesis, no capítulo 7, versículo 1, ele diz a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. Para entendermos melhor, aqui no versículo 6, Deus dá a ordem a Moisés, a partir do versículo 13, 14, para construir uma arca. E assim, depois Deus dá a ordem a ele que entrasse nessa arca, porque reconhecia a justiça daquele homem perante a sua geração. Então, queridos, nós estamos em meio a uma geração corrompida, sim. Nós não podemos nos esquecer disso. Mas vamos entender o que nós precisamos fazer. Observando a humanidade, Deus viu que a maldade se multiplicou e falou a respeito desta maldade com Noé. Noé, querido, era um homem justo e observado por Deus, e assim também Deus, vendo a maldade do homem, falou com Noé a respeito daquela iniquidade da sua geração. Então disse Deus, versículo 6, capítulo 6, versículo 13 de Gênesis diz: Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência, por causa deles, eis que eu os destruirei juntamente com a terra. E aí, queridos, aqui duas coisas importantes, ou até mesmo três, nós precisamos observar. Então, queridos, Noé, a partir deste ponto, de Gênesis capítulo 3, versículo 13, uma situação muito importante na vida de Noé acontece. Noé passa agora a ter uma informação. Que informação é essa? O mundo vai acabar, Noé. O mundo vai acabar. Esta é a informação que Deus dá a ele. E a segunda coisa, Noé tinha um projeto para cumprir. E além deste projeto, Noé tinha também instruções de como executar este projeto. Então Deus, diante daquele homem justo, o avisa de que tinha um propósito a se cumprir. Deus iria destruir a humanidade. Porém, aquele homem justo seria poupado. E a ele foi dado um aviso. E a ele foi dado um projeto acompanhado de instruções. Então, queridos, diante de um cenário caótico como esse, pense comigo. Nós também temos uma informação. Nós, em nossa geração, nós temos um projeto. Nossa geração, também nós temos instruções. Assim como Noé teve uma informação, um projeto para executar e muitas instruções para como executar este projeto, a nossa geração se encontra dentro da mesma ótica dele. Nós temos muitas informações, temos projetos e temos instruções. Queridos, esta crise ela faz a separação entre justos e injustos. Este é o momento em que as pessoas param para pensar e para repensar acerca da tua vida. Hoje, queridos, nós sabemos quem é esta arca.
As informações que nós temos nos deixa seguro de que Jesus Cristo é esta arca. E esta arca diz agora para você que tem a informação acerca dela, a seguinte coisa: entre. E a você que está distante, volte. E a você que está inseguro, pense. Ei, você que está indeciso, você que está afastado, você que está do lado de fora, venha para o Senhor. Você que está distante do Senhor, volte para Ele. Você que não consegue se sentir seguro, pense. É momento de você pensar, querido. É momento de você refletir. Os sinais estão aí. Eu e você temos a informação. Eu e você sabemos, porque a palavra nos aponta para isso. A palavra de Deus nos aponta para o tempo do fim, queridos. E o que nós estamos fazendo com esta informação? O que nós estamos fazendo com o projeto que Deus nos deu? O que nós estamos, querido, fazendo, Pai, com as informações que Ele nos deu? É momento de nós refletirmos, queridos. E esta crise, por mais assombrosa que seja para alguns, para muitos pode ser uma grande oportunidade de renovação, de mudança, de restauração, de recomeço. É hora de passar a pensar melhor, queridos. Esta crise não veio para nos destruir, mas ela pode fazer toda a diferença se nós tomarmos uma posição em Cristo Jesus. Querido, e durante a estadia de Noé, nós vemos que Noé foi avisado por Deus para construir uma arca, e ele era um homem obediente, e Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. E naquela época Noé já tinha 600 anos, querido. Ele obedeceu ao Senhor, ele construiu esta arca, e se fez necessário Noé passar um tempo dentro daquela arca. Foi necessário ficar um tempo determinado naquela arca pelo próprio Deus. Muita coisa muda, querido, muita coisa muda em nossa vida durante esta estadia, podemos dizer até que forçada em nossos lares, mas isso não é a pior coisa que nos acontece. Queridos, é hora de nos arrependermos, é hora de nós entendermos que nós precisamos refletir a nossa vida com Deus. Queridos, os sinais são claros. Não sou eu, o pastor, ou qualquer outro pastor que está dizendo isso, foi o próprio Senhor. Falou que esses sinais aconteceriam no final dos tempos, e eles estão aí, e para muitos é como se isso nada tivesse acontecendo. Mas esta crise deste vírus tem colocado a humanidade em uma posição de humilhação, onde nós precisamos aproveitar esta oportunidade para nos voltar para Deus. E você que é homem, que é mulher, que teme o Senhor, continue dobrando os seus joelhos, continue a clamar ao Senhor, continue a pedir ao Senhor para que a sua misericórdia esteja sobre esta nação e sobre as demais nações. Continue na presença do Senhor. E agora, muito mais tempos, por conta da crise nós temos, então precisamos aproveitar este tempo. Amém? Eu creio, queridos, que ao final desta crise será necessário para alguns um recomeço em várias áreas de nossa vida, querida, ou queridos, precisam ser renovados. Que oportunidade! Eu creio que na tua vida espiritual, na tua vida pessoal, física, muita coisa pode mudar, muita coisa deve mudar. Amém? Eu creio que é uma grande oportunidade para nós, que somos o povo dele. Pense nisso. A nossa vida espiritual pode dar um salto, um crescimento, um envolvimento, um desenvolvimento na presença dele. Amém? Queridos, veja, o capítulo 8 de Gênesis, o versículo de número 4, mostra que a arca, ao final do dilúvio, ela pousou ou repousou no topo dos montes do Ararat. Entenda, a arca começou a crise embaixo, ela estava embaixo,
Mas durante o dilúvio, que nós podemos aqui nominar de crise, ela foi elevada 7 metros acima dos maiores cumes, segundo a palavra de Deus. Mas ao final daquela tempestade, daquele dilúvio, ela pousou nos montes de Ararat, e são montes altos. E veja, ao final da crise, onde tudo precisava ser novo, tudo precisava ser refeito, tudo precisava ser revisto, seria um recomeço total na vida daquela família, daquele povo. Podemos assim afirmar. Assim também, como a arca de baixo começou a crise, e em cima ela finalizou a crise. E assim foi dada a ordem para Noé descer da arca. E assim, daquele lugar, Noé poderia e podia ter uma visão panorâmica, porque assim ele precisava agora ver exatamente por onde começaria, o que seria feito. Deus colocou Noé em um ponto alto, aonde a sua visão era privilegiada, aonde ele poderia ver melhor para onde seguiria, aonde seria um lugar melhor para ali fazer o recomeço, ali para ter um recomeço, ali para que ele pudesse recomeçar com a sua família, porque seria nova vida para todos eles. Assim também, queridos, após essa crise, nós não devemos ser mais os mesmos. Nós devemos pensar, precisamos recomeçar a nossa vida. Ei, você que está afastado do Senhor, você que não tem andado na conformidade da palavra, você agora tem a oportunidade de novamente, você que é o pavio que ainda fumega, é novamente hora de incendiar o teu coração, de se render à palavra de Deus, de resgatar o teu compromisso com Ele, de voltar para os caminhos dEle, de se render a Ele com humilhação. Volte para o Senhor. O Senhor está avisando, a arca está aí. Jesus Cristo é a arca e Ele está chamando você de volta. Quando o dilúvio vier, querido, você e eu sabemos que não foi Noé que fechou a arca. Quem fechou a arca foi o próprio Deus. Deus é quem vai fechar as portas da arca. E você e eu precisamos, como Noé, estar dentro dela. É o único lugar seguro. É o único lugar onde ninguém será morto. E agora é hora de retornar para ela. Volte para a arca. Você, querido, está seguro em casa. Você está seguro em Deus. Você está seguro. Você está seguro com o Senhor. A crise vai passar. A crise vai passar. Na crise, ser justo faz toda a diferença. Noé foi abençoado com sua família. Mas é incrível. A Bíblia mostra que o justo era ele. Não fala que era sua mulher, seus filhos, mas por conta da justiça desse homem, toda a sua família foi abençoada. E você que é justo, continue a se justificar ainda mais, a se santificar mais ainda. Amém? Continue. E ele foi abençoado na sua casa. Lembra de Ló? Ló no meio da cidade de Sodoma e Gomorra, uma cidade promíscua, pecadora. Mas Deus lembrou dele e mandou tirá-lo daquele lugar, queridos. Pense, continue sendo justo, mesmo em meio a uma situação de uma sociedade corrompida. Continue na tua justiça, Deus está vendo você. Lembra de Jó? Jó também foi honrado por Deus, porque ele era um homem justo. Depois do dilúvio, querido, era tudo novo, tudo mudou. Então temos a oportunidade diante desta crise de mudar muita coisa em nossas vidas. Muita coisa pode mudar. É uma grande oportunidade de nós ajustarmos muitas coisas em nossas vidas, queridos. Porque eu e você somos levados por conta dessa crise a pensar melhor na própria vida, na nossa existência, na nossa vida com Deus, na minha vida com a minha família, com a sociedade, com as pessoas como um todo. É hora de pensar, queridos. É hora de pensar. Aleluia. Essa é uma grande oportunidade. Então, queridos, nós estamos vendo aí esta crise. Nós estamos vendo sinais, queridos. As profecias se cumprem e a volta de Jesus é muito mais clara do que nós podemos imaginar. Estamos aí vendo a volta do Senhor. E para finalizar, eu quero lembrá-los de algo. Eu quero lembrar vocês de algo. E
nós realmente estamos todos preocupados com o que está acontecendo em nossa nação. Nós estamos também preocupados com o que está acontecendo no resto do mundo. Porém, querido, nós temos que observar que durante toda a história humana registrada na Bíblia, Deus sempre fez a diferença entre o justo e o ímpio. Ele sempre fez a diferença entre o seu povo e outros povos. E aqui nós podemos até ver alguns exemplos. Eu quero lembrar você da época em que Israel estava cativo no Egito. E Moisés ali, como o seu porta-voz do povo de Deus, ele anunciou para o faraó 10 pragas. E eu quero destacar 3 pragas aqui. As pragas das moscas, dos rebanhos e dos primogênitos. Queridos, a praga das moscas e as pragas dos rebanhos aconteceram no Egito, mas não aconteceu no arraial de Israel. E eles foram constatar isso lá. Eles mesmos constataram que no povo de Israel a mesma praga que os atingiu não atingiu Israel. Então, continue confiando de que Deus está guardando você aí na sua casa. Então, aproveite esta oportunidade e se aproxime de Deus. Se nós nos aproximarmos de Deus, como está em Tiago, Ele se aproximará de nós. Amém. Quem faz separação entre nós e Deus é o pecado. Provérbios 28:13 ou Isaías 59:3. Esses são pecados que nos separam de Deus, mas agora é o momento de nós nos arrependermos e voltarmos para Deus. Estamos com todo o tempo do mundo, podemos dizer assim. Estamos com nossas famílias e é o momento de nós refletirmos profundamente esta oportunidade. Queridos, já no Êxodo, capítulo 15, 26 de Êxodo, Deus disse que não traria sobre o seu povo as enfermidades que ele trouxe sobre os egípcios, porque ali ele disse que ele é o Senhor que te cura. Deus é o Deus que cura o seu povo. Amém? Então Deus cura o seu povo. Nós temos que crer nessas promessas. Nós não podemos fazer como os espias, queridos, lá de Números capítulo 13, que mostra que Josué e Caleb já afirmou que a terra era deles, porque Deus, no capítulo 13:1, já tinha mostrado em sua promessa que ele já havia dado aquela terra ao seu povo. Porém, nós vimos que 10 deles incendiaram o povo, causaram pânico e medo, e por isso esta crise, nós temos que ter cuidado para não apavorar o povo de Deus, colocando em nossas redes sociais muitas notícias acerca do vírus, acerca do coronavírus, e pouca coisa sobre Deus. Lembre-se que está escrito pelo próprio Senhor, a boca fala do que está cheio o coração. Você está muito cheio de informação de coronavírus e pouca informação sobre o teu Deus. O justo viverá pela fé. Fale de Deus, querido. Não fique falando apenas deste mal que está sobre a terra, porque a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Você crê nisso? Se você tem fé em Deus, saiba que Ele envia anjos para proteger você, e aos seus anjos dará ordem a teu respeito para guardar o teu caminho. Querido, você tem a proteção de Deus, você tem que acreditar. Claro, não podemos abrir mão daquilo que é o nosso papel ser feito, os cuidados devidos como humanos, como cidadãos. É claro, não podemos abrir mão disso, mas não podemos ser levados pelo pavor do medo, pois o medo, ele impõe castigo, a palavra diz isso, e você não pode agora ficar acuado, você não pode ficar amedrontado e anulado por conta das notícias, porque você está vendo a notícia errada. Se aproxime da palavra, continue agora a buscar ao Senhor, continue a se render à sua palavra, crendo que a vitória de Deus está sobre aqueles que creem nele. Amém? Então, querido, você que é líder, você que tem condição de ensinar a palavra de Deus, reforce. Precisamos agora ajudar os nossos irmãos, precisamos agora fortalecer os que estão fracos, precisamos levantar as nossas mãos em oração pela nossa nação, pelas nações, pelas pessoas. Vamos trabalhar a fé do nosso povo, queridos, sem abrir mão, claro, dos cuidados necessários, mas vamos trabalhar a fé das pessoas. Eu quero lembrar você de Josafá. Josafá, vamos ver esta crise na ótica de Josafá. A gente vê esta crise como algo muito maior do que nós. Josafá também viu um exército maior do que ele, 2 Crônicas 20, 8 e 9, queridos.
E ele foi aos pés do Senhor e disse: se alguma desgraça nos atingir, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos na tua presença neste lugar, e Deus ouviria o seu povo. Esta é a posição que temos que tomar, queridos, na presença do nosso Deus. É acreditar de que Deus vai nos abençoar, de que Deus vai ajudar o seu povo, de que Deus está cuidando do seu povo, de que Deus levantará o seu povo, de que Deus vai nos colocar debaixo das suas asas, amém? Creia, não tenha medo, não tenha medo. Josafá, ele como nós, ele sentiu medo, mas ele apresentou o seu medo na presença de Deus. O medo do grande exército foi apresentado no altar do Senhor. O medo daquele exército imenso e enorme que estava vindo foi colocado diante de Deus como algo impossível para ele, mas ele deu a palavra que nos encaixa perfeitamente diante dessa situação. Meu Deus, nós não sabemos o que fazer perante este exército, não temos força para enfrentá-los, porém os nossos olhos estão em Ti. Queridos, levante sua cabeça. No chão não é o lugar certo para que você esteja focando. São os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos se expor a ela para que o nosso espírito seja fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Amém, queridos? Então, queridos, é isso. Então, queridos, essa é a força de Deus para nós. Em Malaquias, para a gente finalizar, no capítulo 3, 17 e 18, ele diz: no dia em que eu agir, eu terei compaixão de vocês, porque para Deus nós somos um tesouro pessoal dele, amém? Querido, você é o tesouro pessoal de Deus, você é a menina dos olhos de Deus, você é precioso para o Senhor, preciosa para Ele. Veja, a maneira que Deus olha para você é algo impressionante e maravilhoso. É a hora de você agora entender que, apesar das ameaças, apesar dos perigos, apesar dos riscos que temos, nós temos que nos apegar ao Senhor, na certeza de que Ele vai fazer muito mais além daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos, amém? Então, queridos, Ele nos chama em Malaquias de tesouro pessoal. Olha que coisa maravilhosa. Tesouro pessoal, meu povo. E termina ali dizendo no versículo 18 o seguinte: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Querido, de que lado você está? Você é um homem de Deus. Você é uma mulher de Deus. Alegre-se. Deus tem algo reservado para você. A palavra diz que o melhor dele ainda está por vir. Ele tem sempre algo bom para te dar, para nos abençoar. Ele quer te abençoar, Ele quer nos abençoar. Apenas permaneça regando, apenas permaneça mantendo, apenas permaneça te alimentando, apenas permaneça na presença dEle, orando, jejuando, buscando, acreditando de que Deus trabalha em favor daquele que nele espera. Você é essa pessoa, e Ele trabalha em favor dos seus. Ele faz a diferença entre o justo e o ímpio hoje. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele não muda, amém? Creia nisso. Você está sendo guardado e cuidado pelo Senhor. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, esse momento de crise também vai cooperar para algo bom, ainda que nós não entendamos agora, nós vamos entender ao final da crise. E para finalizar, 2 Crônicas, capítulo 7, 14, um texto muito conhecido de todos nós. A palavra de Deus diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Salmo 33, 12 diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Deus é contigo, povo de Deus. Deus é com você. Deus quer nos abençoar.
eu quero orar com você agora. E aonde você estiver agora, eu quero que você curve sua cabeça e vamos orar pela igreja de Deus, vamos orar pelo seu povo, pela nossa nação. Vamos orar. Pai querido, eu quero te apresentar, meu Pai, o teu povo, porque nós acreditamos que o Senhor está no controle, porque nós contemplamos o teu trono, como Isaías contemplou, como Daniel, como Ezequiel e muitos outros contemplaram aquele que se assenta no trono. João foi ao céu e disse: eu vi alguém assentado no trono. Isso representa teu governo e controle sobre todas as coisas, aleluia. E nós queremos nos firmar nesta promessa, meu Pai, de que o Senhor faz separação entre justos e injustos, entre os que te servem e os que não te servem, meu Deus. Pai querido, em nome de Jesus, eu te apresento a tua igreja, meu Pai. Eu te apresento a tua igreja, que sejam renovados, que sejam avivados, que sejam tratados, meu Pai, e cuidados pelo Senhor. Que o Senhor esteja visitando, meu Pai, cada um, meu Deus, do teu povo, aonde quer que esteja. Que o teu Espírito Santo esteja trazendo renovação a cada um deles, meu Pai. Que esteja tratando suas feridas, curando, Pai, a sua alma. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer, porque temos a certeza e a convicção de que o Senhor tem cuidado de nós, de que a tua compaixão, graça e misericórdia, meu Pai, está sobre o teu povo. Levanto os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Muito obrigado, Senhor. Nós cremos que estamos debaixo da tua poderosa mão e proteção. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aleluia. Nós acreditamos nas tuas promessas, meu Pai, redentoras. Nós acreditamos na tua promessa de salvação, de livramento, aleluia, de cura e de libertação. Muito obrigado. Eu quero abençoar o teu povo, meu Pai, com toda sorte de bênção como o Senhor quer. Que o amor de Deus e Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos vós, igreja do Senhor, que abençoada por Ele, diz amém, amém, amém. Deus abençoe.